Saudações a todos vocês que acompanham o canal do Conde aqui no YouTube, indo para mais uma entrevista muito especial com a intérprete e compositora Malu Aires. Deixa eu só fechar meu retorno aqui. Opa, escapou meu retorno. Pronto, tá certinho aqui de novo. Toda vez acontece isso comigo, Malu. Não tem problema, tem problema. É muita coisa na cabeça. Tudo bom, Malu? Como é que vai? Saudações. Bom, tudo jóia, Conde. Melhor agora que a gente está podendo falar, se expressar, dizer o que está acontecendo no nosso próprio país, aqui com o canal, né, como o teu, que tem uma visibilidade tão legal assim, e você fala com os meus amigos também acompanham o canal, então estamos aqui num papo em casa, entre amigos. Por sinal, foi uma amiga minha que pediu, eu não me lembro mais, porque é tanta informação, falou, entrevista a Malu, a Malu, a Malu. Aí eu chamei você pelo inbox e falei, pô, vamos fazer uma entrevista então. E aí viu que você publicava, né, e vi que você, então, está conectada com tudo que está acontecendo no Brasil. Primeiro, vamos conhecer a Malu Aires. Fala um pouquinho, assim, do seu trabalho, da sua carreira. Eu vi teus vídeos, tem um canal no YouTube muito lindo que você faz, acho que tem um pouco a ver com, não sei se a gente pode usar a palavra experimentalismo, mas rótulos não são, assim, o tempo todo bem-vindos, né? Como é que você define a Malu Aires, querida Malu? Bom, eu sou uma cidadã brasileira e trabalho com cultura e arte. E, bom, meu trabalho, lógico, assim, a matéria-prima do meu trabalho é o que acontece no meu país, é o que eu vejo do meu país, eu olho pela janelinha e me inspiro. O humano é a minha matéria-prima. E, então, bom, eu acho que era inevitável que eu não tivesse completamente envolvida nesse momento político-histórico do meu país, inevitável. Então, estou, assim, até o pescoço nessa briga, nessa guerra, estamos juntos nessa guerra. Você leva essas percepções da política para o seu trabalho artístico? Como é que é a sua relação dessa maneira? O tempo todo. Assim, quando eu fiz o trabalho mais conhecido nacionalmente, mundialmente, com o Clone, a gente tinha uma ideia de que o novo milênio estava chegando e que todas as soluções chegariam com inteligência, tecnologia, enfim. A gente teria resolução de muita coisa no planeta. Então, a gente só precisava cuidar do planeta. E aí eu estava lá fazendo um trabalho com um grupo de rock progressivo do Brasil, dos mais expressivos, que é muito voltado para isso, para a questão do cuidar do nós natureza, né? Do cuidar do planeta que a gente vive e do outro que vive com a gente no planeta. Bom, o meu trabalho com rock, com a minha banda de rock, assim, soco no peito das nossas hipocrisias e das nossas cegueiras o tempo todo. Então, assim, a arte não vive sem filosofia, a filosofia não vive sem a política, né, a harmonização das ideias e das convivências. Então é isso, estamos aqui, estamos todo mundo nessa bolinha, né? Bom, uns acham que é plana, nós temos consciência. Doido, a gente não ficou ainda. Eu estava pensando esses dias, querida Malu, que assim, a palavra planeta, eu sou linguista, né? Então fica essa coisa de palavra, lexema e tudo mais, né? A palavra planeta vem de plano, né? Tá impregnado na própria linguagem, né? A linguagem é o grande tabuleiro, né? Que a gente tem no horizonte. Eu queria começar então perguntando para você da cena do rock. Eu achei muito curioso quando o Roger Waters veio para o Brasil. Aí tinha muita gente lá que foi ver o show dele e o cara era antifascista. Aí ninguém sabia direito, muito bem, o que era o Roger Waters. A cena do rock sempre foi muito progressista e progressiva. Tem o rock progressivo, que também é progressista na letra, na temática, né? É muito curioso isso, porque muita gente se surpreendeu, porque o Brasil foi tomado por uma bolha de ódio que cegou todo mundo. Como é que você viu esse momento, por exemplo, do Roger Waters? Acho que foi emblemático, né? Ele colocar lá no Luminoso, o show dele foi muito bacana, né?
É óbvio que ele iria fazer isso. Agora, a gente tem no nosso país gente que não entende letras em português, vai entender o que Roger Waters queria dizer com o trabalho dele todo? Né? Então, assim, eu vi ali naquele episódio do Roger Waters também, sabe, Conte, que teve muito teatro ali. Teve uns minions que entraram ali e falaram, ele me decepcionou, é burro. Não, é claro, se é minion é burro. Né? Lógico, queria ficar decepcionado com o Roger Waters se eu não conhecesse o Roger Waters e o trabalho de Pink Floyd. E foi o trabalho que me inspirou, de repente, a ser artista, The Wall. Então, né, eu acho que a gente está tendo um surto de ignorância muito programado também aqui no Brasil. E programado de muitos anos, que fez com que o brasileiro não tenha consciência de se ver em si mesmo, de compreender a própria língua, de compreender a importância de se sentir parte de um pedaço de uma pátria. Bom, enfim, é tudo tão complexo. A gente conversa com um nordestino achando que ele é de outro país, com um sulista achando que ele é de outro planeta. O que está acontecendo? Né? E não era assim, o Brasil não estava assim. Né? De repente, houve ruído na linha e a gente parou de se comunicar. Então, concordo contigo, a comunicação é a chave desse negócio aqui. Eu acho que tudo é política nesse sentido, né? Eu vejo a política, eu faço aí uma interface com a semântica, né? Política é um pouco semântica, porque é justamente a discussão do sentido, da narrativa que vai prevalecer para a gente poder construir a coletividade. Já que você tocou nesse assunto da identidade do brasileiro, que está sendo muito discutido, e eu tenho entendido, Malu, quero que você diga isso, você filosofa muito sobre isso. Não! Ai, que medo! O seu perfil é muito quente, assim, no Facebook, as pessoas, enfim, você é uma referência para muita gente, pelas coisas que você diz, pela sua, enfim, pela sua coragem de dizer as coisas, o que também não é tão comum assim no Brasil, que é, na verdade, até um pouco raro. Essa questão da identidade, justamente do brasileiro, que país, como diria o Renato Russo, como perguntaria o Renato Russo, que país é esse? Acho que a pergunta atualiza o nosso dilema, a nossa aflição. Antes de chegar nos dados mais quentes, né? Por exemplo, o The Intercept, todo esse vazamento e tal, que eu quero falar com você, mas vamos pegar um pouco pela raiz, assim, né? O que será que é ser brasileiro? Como é que será que a gente constituiu nossa identidade? Eu me lembro de um historiador da arte da Unicamp, ele me dizia assim, um francês não pergunta o que é ser francês. Um alemão não pergunta o que é ser um alemão, mas um brasileiro pergunta o que é ser um brasileiro, mas acho que não responde. Como é que você diria nesse ponto? Um francês, um alemão, ele preserva a sua memória e a sua história. E a sua memória e a sua história parte muito da sua cultura, por isso que eu estou na cultura e por isso eu acho a cultura muito importante nesse momento. Foi importante lá atrás, em 64 também. Então, outros países que têm esse pertencimento, né, tão claro, tão comum em si, eles guardam, eles preservam o que eles são, eles sabem o que eles são, eles sabem o vinho que eles produzem, eles sabem a música que ele dança, eles sabem as histórias que ele conta, né? Eles sabem as construções que ainda permanecem ali e o que se passou ali, e ele fez parte daquilo tudo para construir o seu hoje. Enfim, a gente queima tudo, a gente rasga tudo, a gente conta mentira para caramba, né? E o brasileiro está 519 anos sem saber aonde ele está, onde que ele participa da história do país. E ele tem tudo, ele está na história do índio, que tentaram colonizar e que não conseguiram até hoje, ele está na história do povo negro, ele está na história dos imigrantes que vieram, né, 150 anos, por aí, ele está na história de tudo que nós somos e de tudo que nós permitimos, né? Então, e é isso que eu acho que a gente foge da raia. Eu acho que eu não sou brasileira, porque a gente permite tanta coisa. Eu acho que tem uma coisa que é positiva nessa identidade interrompida. Eu acho que é muito legal. Acho que ela permite ter uma liberdade maior
né? Acho que pode ser apontado para um futuro, assim, né? Quando realmente a ideia de nacionalidade não fizer mais sentido. Mas o problema é que nós não estamos no futuro ainda. E nós temos de canalizar essa energia pulsante que é natural do brasileiro para um lugar que eu acho que era o lugar onde a gente estava, na democracia vibrante, plena, dos governos democráticos do Lula e Dilma, que é o que eu sempre falo, e acho que você também lembra sempre disso. Vamos lembrar um pouco desse momento. Enquanto você dizia aí, muitas coisas iam chegando aqui. Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal que está chegando para acompanhar essa entrevista. Mas pensando como o Brasil, como que a gente concebe esse país e como ele é complexo, como ele não se compara com nada no mundo, nem com os Estados Unidos. Muita gente ainda compara. Pois é, no mundo. Você vai comparar o Brasil com que país? Exótico pra caramba, rico pra caramba, lindo pra... inteligente pra caramba, descolado pra caramba e amoroso pra caramba. Então, o que tem de errado com isso, da gente assumir isso tudo que é bacana? Né? E apontar o que tá ruim e falar, olha, não, isso não serve mesmo. Não serve mesmo, nem aqui, nem na China, nem na Alemanha, nem na França, nem em lugar nenhum. Então, o que nós permitimos foi o problema até agora, e a gente é lindo pra caramba, tem tanta qualidade. É isso que eu fico assim, não precisa filosofar muito não, é só olhar ao redor. Não precisa ir muito longe. Tem uma expressão, né, um comentário de popular, né, já pertence ao folclore já dos comentários brasileiros, que é o seguinte: aqui não tem vulcão, não tem terremoto, não tem furacão, etc., tsunami, mas tem, e aí entra a minha contribuição, mas tem uma elite, né, tem uma classe média brasileira que detesta o país, e eu acho que ela que induz de cima para baixo esse sentimento de despertencimento a qualquer tipo de coletividade, de territorialidade nesse sentido. O Gessé Souza tem dito muito isso, né? A classe média olha no espelho, a gente sentiu na pele o que é a elite brasileira, esse 5% do país que quer tudo só para ele e quer esmagar a população, que é a lógica do governo Temer e PSDB, e agora a lógica do governo Bolsonaro. Fala para a gente como é que você vê esse momento que a gente está vivendo aqui. Essa elite é burra pra caramba, porque esse momento não vai deixar a elite brasileira ficar nem com a cueca na mão. É pega para capar geral. São 200 famílias no planeta e elas não querem primos. Nem de quinto grau. E a nossa elite é burra, Conde, é burra. Olha só, o que você ganha desnacionalizando? O que você ganha desnacionalizando o teu país? Como que você vai gerar emprego e consumo? Eu não entendo. Eles vão ficar vivendo de renda? De renda da onde? Esse dinheiro de renda que está aí na nuvem financeira não existe. Não existe, né? A gente pode destruir democracias com um tweet, né? A gente pode destruir economias com um Soros, com meia dúzia de acionistas. Então, né? A nossa elite é muito burra, ela não entendeu até agora que ela também está na lista negra. Né, assim, eles vieram para deixar a terra arrasada, a recolonização, e a nossa elite não vai ter capitania hereditária aqui. Então, foram burros, Conde. Ainda dá tempo de parar para pensar um pouco, sei lá, nos netos, que vão comer capim-pó. Eu acho que dá tempo e vamos aprofundar esse papo, porque está começando a pegar no breu aqui. Malu Aires, especialíssima entrevista aqui, trazendo para o canal do Conde. Especialista em elite. Quero ler alguns comentários aqui. Jairo Nazareno dizendo: o brasileiro não entende a realidade do seu país. Olair Severo de Oliveira, boa tarde. Com Conde Malu Aires, o QI subiu a estratosfera. Olha que bonito que ele está dizendo a gente aqui. Lembro de um texto de 2016 da Malu que comentava a ingenuidade pouco honesta de Moro quando recebia para dar palestras aos tucanos. Você vai falar para a gente sobre isso. Aliás, vamos cortar direto para isso. Você escreve nas redes já há quanto tempo e como é que é esse texto aí? Como é que você se jogou nesse lugar? Eu posso até dar um depoimento também pessoal sobre isso, porque
a gente foi jogado de novo para a cena política, né? Nos obrigaram a fazer isso. Nossa, eu demorei tanto para entrar no Facebook, tanto que eu sabia o que ele significava. Acho que a gente sabia, a gente que trabalha com comunicação, né? Sabia que era uma nova mídia, que era uma mídia que estava andando na nossa mão. Imagina, dar na sua mão uma câmera e um microfone. Então, eu morria de medo, assim, eu acho que eu passei uns 3 anos, acho que foi muito, uns 2 anos, a galera já estava aqui, já tinha feito suas conexões, e eu só com o pezinho, entrava e saía, entrava e saía. Então, assim, eu usava a rede como todos os meus amigos da área usavam para publicar seus trabalhos ou para distribuir informações sobre o seu trabalho, tal, divulgação, e muito pouco, né, para olhar tudo, porque, Conde, eu também assumo que achei que estava tudo em boas mãos. A gente achou que estava tudo certinho no Brasil, né? Não, certinho não, mas que assim, que a gente tinha pessoas que iriam fazer que o povo brasileiro sempre precisou, que as pessoas sempre queriam, com um tempo necessário que é preciso para que isso aconteça, porque, né, foi 10 anos para você desenvolver um país como o Brasil é muito pouco tempo, e a gente quer desenvolver ele para o resto das nossas vidas e dos nossos filhos ou sobrinhos, e né, que sempre o Brasil seja uma potência bacana. E a gente achou que estava em boas mãos e que dali ia seguir, ia ficar em outras boas mãos, que todo mundo ia aprender a cuidar de si, gostar de si, gostar de si. De gostar, né? Gostar de se gostar. E estava em boas mãos. Eu fui cuidar da minha vida, acho que você foi cuidar da sua, tal, mas de repente. Então, eu acho que não só jogados, mas a gente viu exatamente a hora que o negócio. Eu acho que 2011, com as primaveras árabes, a gente ligou o alerta. Falou, tá chegando aqui. Né? E eu, quando vi a questão do Egito e vi os militares subindo ao poder no Egito 2 vezes, como se fosse novo, eu falei, vai chegar aqui, vão chegar com essas ideias, né, pornográficas para a gente, né? E não deu outra, né? Foi muito rápido, a gente começou a mexer nos porões dos baús da ditadura, foi muito rápido. Né? E aí a gente está aí, com isso aí, né? Metade Olha, civil, metade militar. muito bom. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui dos nossos internautas. É, Heloísa Helena Dias Leite, obrigada, Glenn Greenwald, pelo jornalismo investigativo. Na verdade, sobre os desmandos de Moro e Dallagnol, entreguista, golpista, desonestos, a verdade prevalecerá. Hoje o Lula disse essa frase, né? A verdade fica doente, mas ela não morre nunca. Não morre não. O Lula tem uma clarividência, enfim, o poder de comunicação, de síntese, de traduzir tudo que acontece, até com a própria economia, para a massa, para o povo, inclusive para os próprios economistas que, né, têm dificuldades de entender as próprias teorias. O Lula sabe fazer isso muito bem. E a voz do Lula foi subscrita, foi, na verdade, proscrita, desculpa, da cena da política brasileira. E a gente está vendo isso, as vísceras da Lava Jato aparecerem agora. Eu já quero trazer, então, o nosso papo logo para esse presente e queria as suas impressões. Quer dizer, eu acho que a gente está vivendo um momento que acho que o futuro voltou, né? O futuro voltou com esse jornalismo do The Intercept que não é hegemônico e que não se curva à lógica de uma Rede Globo de televisão, por exemplo, ou da nossa imprensa hegemônica. Como é que você está vendo essa movimentação nessa semana que talvez seja uma das semanas mais importantes dos últimos 50 anos do Brasil, porque tem uma greve geral chegando aí? Sim, tem muita coisa, né? Eu vejo que o que está acontecendo aqui essa semana é mais uma fase da guerra, é a fase da guerra midiática, é a fase da guerra semiótica, e dessa vez os canhões estão na mão dos aliados. É isso que eu vejo.
E a gente está no meio desse fogo, está vendo que esse fogo aí está brigando para conquistar posições importantes no Brasil, e o Brasil como um sujeito importante, geopoliticamente falando. Eu ainda, em plena terça-feira, porque o Glenn falou para a gente que ia soltar tudo em 48 horas, né? E eu não nasci para ser noivo, eu não gosto de esperar. Então, não é 48, é 72, não aguento, Conde. Então, esperar essa ansiedade, eu não gosto de fazer parte desse banco de espera de um veículo que está com o país na mão, em suspense, mais do que isso, com o inocente preso mais 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Né? Então, assim, eu vejo isso tudo como uma cena, está acontecendo uma cena, mais um ataque, e estão disputando o Brasil em armas poderosíssimas, porque a gente acredita que as guerras são feitas só com as bombas que jogaram na Síria, Líbia, bababá, mas não, tem as bombas semióticas, tem essas bombas midiáticas, tem as bombas psicológicas, olha, o hospício que isso está, né? Então, desestabilizar a sociedade, deixar a sociedade toda batendo a boca com a outra, um não entende o que o outro fala, todo mundo enganado por tudo. Então, tem essas bombas todas que a gente não leva em consideração, e eu acho que essa semana é muito importante para a gente ter consciência, assim, de que a gente não está com esses canhões na mão, mas se aparecer uma bomba na nossa frente, chuta, né? Não fica brincando ali, não. Chuta porque a guerra é dos gigantes. Não é da nossa elite, é dos gigantes. Malu, as informações que a gente tem sobre a estratégia do Intercept está sendo muito elogiada. Hoje o Renato Giannini, filósofo, ex-ministro, elogiou a estratégia dele, porque justamente ele fez o que você disse, ele colocou o país na mão, né? O país está na mão de um jornalista americano radicado no Brasil, por todas as razões, motivo de admiração, porque é LGBT, casado com um suplente do Jean Willis, que agora é deputado, 2 filhos adotados, enfim, um sujeito que é um exemplo, participou da divulgação do Wikileaks. Então ele sabe, ele não é pequeno, esse é o detalhe importante. Agora, enquanto você ia dizendo, eu me lembrei de uma tese que eu gostava de dizer, que é justamente a nossa crise temporal. Acho que a gente vive uma crise de aceleração, desaceleração, que causa muita ansiedade. E eu acho que justamente o Glenn é diferente, aí eu quero que você diga sobre isso, quero que você fale sobre isso, porque ele disse, enfim, a equipe, né, os editores do The Intercept disseram que não avaliaram nem 1% do material que eles têm em mãos, e esse menos de 1% já causou esse alvoroço todo no país e já mudou completamente o cenário político, ainda que muitas pessoas ainda neguem essa mudança. Quer dizer, e nós temos, evidentemente, é a guerra de comunicação, né? E nós temos aí 99% de conversas que nós vamos ver jornalistas, nós vamos ver ministros, nós vamos ver agentes políticos, nós vamos ver indústria de delação, tá tudo sendo esperado ali, realmente causa uma ansiedade, mas eu acho que sem essa ansiedade seria impossível combater esse poder hegemônico da nossa imprensa familiar. E aí, você tem aqui, você postou no seu Facebook, né? Achei muito bacana, né? Não estou preocupada com o Greenwald, inimigo número 1 da NSA. Estou preocupada com o jornalista brasileiro que acha normal viver num país que ameaça a gente e que ainda divulga o medo que tem, dando ousadia para os canalhas de plantão. E aí você está esperando, assim como eu, que ele ganhe mais um Pulitzer, né? Porque eu acho que é uma matéria para Pulitzer, assim. Fala um pouquinho da sua percepção, Malu, desse imbróglio, dessa luta fratricida de linguagem que nós estamos vivendo, de truncamentos e de blefes, e de um presidente desequilibrado, né? Desequilibrado, que solta tweets e declarações que confundem as pessoas e os próprios jornalistas experientes que estão aí cobrindo Brasília. Fala pra gente.
Nossa, é terrível falar desse homem, é terrível, porque ele não é um homem, ele não é gente. É uma irresponsabilidade o que fizeram, é uma irresponsabilidade. E, assim, eu só lamento, Conde, eu só consigo lamentar. Eu não consigo ver política e nem governo no que é uma patifaria. Canso de dizer isso no meu Facebook. O que chamam governo é uma patifaria. Isso não existe. Não existe. A gente tem ali o elenco de A Fazenda, tá? Cada hora um lança uma frase mais absurda que a outra. A gente fica uma semana tentando, né, entender como pode uma coisa daquela, né? E é lógico, o Brasil não anda, as coisas são vendidas, a gente está vendo o desmonte todo acontecendo, né? Os bandidos fazendo leilão, né? Com câmera ligada, né? Nós vamos vender tudo, nós vamos vender até a casa onde o homem está morando ali, nós vamos vender tudo, né? Vamos vender o Palácio da Justiça, vamos vender o Congresso Nacional, vamos vender tudo, liquidação do Brasil, a gente deixar isso acontecer, permitir, né? Então é uma tristeza tão grande que a gente tenha permitido essa família ter criado tantas crias ruins ali dentro do Congresso Nacional. Eu falo, não são filhos, são clones com defeito, né? Se a matriz já é estragada, os clones com defeito, você imagina? Como que a gente deixa aquela família ali seguir esse homem falar tudo o que ele disse, tudo que ele falou no impeachment de Dilma, né? Por todas as agressões que ele fazia para Maria da Penha, para Maria do Rosário, já eram para todas as mulheres. Agressão a Maria da Penha, né? Ele odiava Maria da Penha. O que está acontecendo? E aí a gente vê as imagens vão, né? Ele pegou Maria da Penha, encontrou com ela, e isso deixa a gente enlouquecido, e todo o país sem entender o que é que está acontecendo. O que são direitos humanos, o que é educação. As pessoas que estavam pedindo educação padrão FIFA outro dia, né? Então, não se preocupam se não vai ter escola pública, ou pior do que isso, universidade pública. O cara pagou escola desde o jardim de infância para o seu filho, para ele passar numa USP. Ele não tá preocupado se vai ter USP, se vai ter o FMG, ou se vai ter... Não está preocupado com seus próprios filhos. O que está acontecendo, né? Eu acho que Bolsonaro, ele é um capítulo muito triste na história brasileira, né, porque a gente não se levou a sério. Aquilo tudo de pertencimento e tal, a gente achou que a gente merecia chicote. Não, né, a gente achou que merecia isso, era isso que a gente merecia, né, e tomar cuidado, porque assim, foi uma grande cilada o antipetismo todo, já aconteceu na Alemanha de 30, de novo, né? O que mais choca a gente, Conde, é que estava tudo escrito na história, está tudo escrito em letra de música, está tudo escrito em cinema, está tudo escrito. O que a gente errou de novo? O que a gente permitiu de novo, né? Que isso acontecesse. Então, isso vai acontecer, e isso pode durar 20 anos, se a gente continuar aqui como público e não como povo. Então, eu acho que Bolsonaro assim, é um programa de reality show do A Fazenda, deixa ali acontecendo. Eu acho que foi muito importante Glenn chegar com essas bombas e falar, epa, o mundo existe, epa, brasileiros, brasileiras. E seria muito difícil, mesmo o nosso jornalismo independente, conseguir, enfim, organizar esse volume de informação, porque seria brutalmente atacado. Como o Glenn não é brasileiro, não é verdade? Você não percebe isso? Impossível. O quê? Impossível. O Glenn não está sozinho, né, Conde? Ele não está sozinho, exatamente. Por isso que ele tem, enfim, enfim, prestígio e eu diria até poder, né? Para poder... Canhão. Um canhão apontado para o sistema. Você estava dizendo, daqui a pouco eu vou ler alguns outros comentários aqui, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. O Bolsonaro realmente é muita vergonha, né? No futuro, como é que a gente vai explicar, né? Acho que é a mesma aflição e dilema que um alemão viveu, um alemão que era, enfim, adulto,
em 1930, 1940, um italiano, depois explicar para gerações futuras, falar como é que vocês deixaram isso acontecer na nossa sociedade dessa maneira. Eu nunca entendi muito bem. Você sabe ter uma coisa curiosa? Quando eu via filmes de nazismo, isto e lia alguma coisa sobre, eu não imaginava assim, mas por que tanta ódio, por que tanta violência? Eu não conseguia entender muito bem isso. A gente vivia no Brasil, eu já vivi no Brasil pós-redemocratização, nós dois, né, somos da mesma geração, mas aí com Bolsonaro eu entendi o nazismo. Na pele. Você não sentiu isso? Na pele. Na pele. Viver história é triste, né? Viver história é triste, a gente está vivendo a história, né? Então é triste, mas é assim, completamente emocionante essa aventura, porque a gente também pode escrever essa história, né? Então, eu tenho muita vergonha, Conde, mas eu sei também que as armas eram gigantescas, né? A gente não tinha capital para isso, né? Nós povo não tínhamos capital, nem força, nem instituição para isso também não, para poder, sabe, agarrar nossa soberania e falar, tira daqui para você ver. Não tinha, a gente não tinha. Então, eles também, a paridade de armas também não era justa, nunca foi justa. E olha que a gente chegou bem longe, hein? Bem longe, a gente resistiu muito. Foram 13 anos de resistência. A gente vinha, acho que a percepção, Malu, a gente tinha até um certo orgulho da nossa democracia. Era o maior período democrático do Brasil. O Brasil sempre viveu de golpe, né? De regime militar, sempre foi tudo confuso a história da nossa república. E a gente estava num momento muito forte, estava insinuante para o mundo todo. E aí eu acho que o componente básico e principal é a elite associada a essa imprensa familiar, que é a mais hegemônica e concentrada do mundo. Eu perguntei esses dias para o Paulo Nogueira Batista, que circulou o mundo, economista, foi vice-presidente do Banco dos BRICS, ele falou, só a imprensa chinesa é tão concentrada e monocórdica como a brasileira. Só que ele disse, tem uma diferença. A imprensa chinesa defende a China. Que triste diferença, né? Que diferença, né? Nem 8 e nem 80 a gente achava, né? Assim, a gente pensava. E eu acho que o mundo inteiro também está nessa discussão de se construir uma imprensa democrática, né? Eu acho que o mundo todo levou uma tijolada na testa e descobriu que a democracia e o capital, eles dão choque. Não adianta, se a democracia for mantida por quem tiver mais dinheiro, ela não existe. É um nome bonito. Soberania popular é uma ameaça a Nossa. poderosos, né? É muito complicado isso. Deixa eu ler alguns comentários aqui dos nossos internautas. Heloísa Cassiano dizendo: vamos sair mais fortalecidos depois de tudo isso. Quero comentar essa expectativa também de um futuro, de uma melhora depois de um trauma tão grande como esse. Acho que o momento agora é importante. O Compartilha está dizendo: prefiro acreditar na teoria da vacina, uma dose para nos fortalecer democraticamente. Fátima Ali dizendo: Moro recebeu medalha de honra ao mérito como troféu hoje. Eu falei disso na live, a gente pode comentar aqui também. Muito obrigado, Fátima. Edson Eliodoro, Heloísa Cassiano também penso assim, depois de tudo isso, muitos terão plena certeza daquilo que nunca mais irão querer para o país e para si mesmos. Malu Aires, você acha que todo esse trauma vai nos fazer mais fortes? Eu tenho usado uma metáfora da vacina. O Bolsonaro, um agente agressor enfraquecido, e agora o Moro, super enfraquecido, e faz com que os anticorpos, né, numa metáfora, cheguem lá e tomem conta do pedaço mais uma vez. E temos uma greve aí no dia 14. Como é que você acha? Você acha que a gente vai ficar mais forte depois de tudo isso? Eu acho que a gente tem um trabalho a fazer nesse período, por isso que a gente não para muito para ficar já pensando como nós veremos esse momento no futuro. Não, no futuro a gente pensa nisso, a gente tem um trabalho muito importante agora, que é realmente construir essa história que está acontecendo no hoje, no agora.
É... Era justamente, viu, Malu, porque o agora, a gente tem uma janela agora para reverter esse processo, que é justamente. Sim, e é contar o que nós estamos vendo de acordo com a nossa ótica, não deixar que o inimigo conte a história pela visão do colonizador, do vencedor. Então, eu acho que, independente da treta que está rolando aqui, é muito importante que a gente faça lives, que a gente faça filmes, que a gente faça músicas, que a gente faça matérias jornalísticas. É muito importante que a gente guarde o máximo de provas desse presente aqui, para que a gente aprenda no futuro. Né? Porque a gente, como eu falei, estava tudo escritinho e a gente errou de novo. Então, não basta só escrever. Então, é importante a gente escrever, é importante a gente conversar, é importante a gente partilhar das nossas impressões. É difícil conviver com as pessoas da eleição passada, mas alguns vai ser inevitável. A gente precisa conversar, precisa botar as coisas na mesa, mesmo que seja brigando, mesmo que seja chorando, mesmo que você me magoou, mas resolver algumas pendengas dessa encarnação ainda, porque não é possível. Eles erraram e a gente não dá para errar de novo. Né? Eles erraram, foram os culpados e a gente não, e eles são os responsáveis para se cuidarem, não errar de novo. Você falou assim, a vergonha dos alemães, né? Eu acho que os judeus também se envergonharam, porque nós somos os judeus dessa metáfora aqui, né? Nós somos os perseguidos, né? Nós somos os opositores políticos deles, né? Nós somos os opositores ideológicos deles, nós somos os perseguidos aqui nessa história. Então a gente também se arrepende de algumas coisas que a gente deixou de fazer, né? Para chegar nesse ponto, né? E eles, como os alemães que permitiram e disseram Heil Hitler, eles têm que ter muita vergonha disso, ensinar para os netos nunca mais cometer o mesmo erro, né? Então tem que ter chacoalhão aqui agora, sim, né? E aí sim, eu confio que a gente aprendeu alguma coisa para o futuro. Né? Acho muito interessante, e daí volto mais uma vez da crise de tempo, né? Uma crise de temporalidade, porque você acho que coloca de maneira muito forte assim, vamos viver o presente, né? Que é uma coisa que é difícil para a sociedade hoje, né? A sociedade ficou muita ansiedade e muita nostalgia, acho que é um desequilíbrio muito grande, e nós temos de viver o presente com muito mais impetuosidade. Acho que é essa mensagem que o Lula sempre trouxe para o país, né, nos 40 anos de vida pública que ele teve, né, nesse projeto, nessa dicção que ele estabeleceu. E aí fica muito atrelado aos erros do passado também. Acho que você deixa a gente ler isso no seu discurso, né? Ok, erramos, mas agora é hora de se movimentar no dia a dia e ficar projetando muita coisa também para o futuro e dizer, não, tudo vai melhorar. Não é. Eu entendi o que você colocou, acho que isso é muito forte e faz parte da nossa crise temporal. Eu quero agora fazer um link com você, que você é compositora, intérprete, eu sou músico, e eu costumo lidar com a canção, a música popular brasileira, para trazer as mensagens justamente para significar o momento atual político. E eu tenho a impressão, quero te perguntar isso, toda a nossa música popular dos anos 70, e você vai falar daqui a pouco também num trabalho que você está fazendo, de 73 e tal, parece que elas foram compostas para se resistir à opressão da ditadura militar, mas se você transplantar todas elas para o nosso momento atual, elas são absolutamente, parece que elas foram feitas para agora. Sobretudo Gonzaguinha, a música, né? Você deve notar que não tem mais tudo. Acho que você. Comportamento geral. Comportamento geral. A riqueza cultural brasileira é uma fonte interminável, inesgotável de resistência, né? É uma coisa muito bacana isso. Um pouquinho da sua relação para a gente com essa MPB, desse período, se ela vem forte para você quando você está vendo assim, a política dando uma entortada mais uma vez no Brasil. Elas são os mapas, né? Na verdade, aquela gente toda ali estava dando mapas de resistência, de confronto à censura, né?
era uma luta corajosa de existência, né? E porque era fácil existir calado, Agora, existir falando, sendo um agente do seu tempo, sendo uma testemunha do seu tempo, isso era um ato de coragem. Então, quando a cultura e a arte, elas se colocam nessa postura de ativistas, né, ativistas do seu tempo, isso é imprescindível e maravilhoso, porque você pode estar perdido em 2016, em 2013, 2014, pegar lá de trás algum momento que se parecesse politicamente, socialmente, com o que você está vivendo e pudesse entender ali, a partir de alguns signos, o que fazer, como reagir, enfim, é tão importante o que eles deixaram para nós, né, e como eles correram riscos para fazer aquilo, né. Então, nós temos aí uma situação tal aqui no Brasil que a gente pode compor, que a gente pode fazer isso que a gente está aqui fazendo. Então, é de se valorizar muito aquela galera de 70, 60, porque eles não tinham nada que eu pudesse, né, a não ser uma sacada genial, um humor maravilhoso, né, e uma inteligência rara. Eu acho que o Brasil está vivo até hoje porque é muito inteligente, Conde. E é muito interessante porque a gente ouvia tudo isso, enfim, com uma reverência imensa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a gente passa por todos esses nomes, e sempre estiveram lá naquele panteão maravilhoso, que a gente cultua, que a gente reverencia, mas depois desse processo político ficou mais importante ainda tudo isso, essa memória musical do brasileiro, né? Então, Brasil, aí eu vou citar mais uma vez uma frase desse economista que eu admiro, que é o Paulo Nogueira, e ele diz o seguinte: a realidade é mais forte do que ele disse, Paulo Guedes, né? O neoliberalismo desalmado do Bolsonaro. E o Lula disse uma coisa na mesma linha, que é a verdade pode ficar doente, mas ela não morre. Eu acho que a gente ainda está nesse dilema da paralisia, que vem desde a ditadura militar, as pessoas que sofreram silenciosamente, né? Eu me perguntava sempre, né, onde é que meus pais estavam, né? Porque eles viveram períodos de chumbo. E eu começava a ver notícia da Dilma, que foi torturada, as pessoas foram torturadas, sequestradas, mortas. E aí me dava um pouco a angústia de achar que a minha família não lutou contra a ditadura. Como é que você lidou com esse sentimento, já que nós somos da mesma geração e nós já viemos com um país no caminho da democracia, praticamente já caiu no nosso horizonte aquilo que parecia um país estabilizado e que agora a gente viu que não era nada disso, que ainda tinha uma coisa tóxica na nossa estrutura social que redundou nesse golpe de 2016 e na ascensão de enfim, as pessoas não têm nem mais como definir, né, o Bolsonaro, né? É aquele que está sentado lá, é um desequilibrado, enfim, é um fascista, não dá mais para definir, né? Como é que você sente isso? Vamos falar um pouquinho da história. Quando você fala assim das gerações dos nossos pais que não lutaram ou que não enfrentaram a ditadura, eu discordo, Conde, porque eles enfrentaram uma ditadura braba, não tinha emprego, inflação assim comendo o leite de amanhã, sem escola para filho, sem roupa para filho, tá? Sem comida para filho. Poxa. Uma geração que não teve estudo, uma geração que parou na 4ª série, uma geração que não teve oportunidade de fazer um ginasial, uma geração que não tinha dinheiro para fazer um curso técnico, uma geração que vivia ou na fábrica, né, ou na clandestinidade ainda, no trabalho semi-escravo, uma geração entupida de uma pornochanchada esquisita,
né, que não evoluiu, essas pessoas não tinham acesso a um livro, não tinham acesso a um filme, não tinham acesso às músicas, Tinham enfim. acesso só à Rede Globo, né? E olhe lá, E né, olha lá. se a antena chegasse, se tivesse TV. Então, eu acho que é errado a gente pensar que só um lado sofre numa situação dessa, é isso que a gente sempre bate nessa tecla. Esse golpe não é só contra o PT, esse golpe não é contra a Dilma, esse golpe não era contra a Dilma, não era contra Lula, não é contra o PT, esse golpe é contra nós, eu brasileira, você brasileiro, isso é contra nós. É a gente que paga a conta, né? Vamos sair dessa história e ficar só assistindo para ver onde que vai parar, se alguém vai pagar a nossa internet. A gente que paga a conta. Então, esse golpe é contra nós o tempo todo. E a gente vai pagar por isso. Independente do voto que deu em outubro, todo mundo vai pagar por isso. Né? Então, o que para a gente transportar a mesma geração de 70 para essa geração dos coxinhas e tal, ver se existiu naquela época os mesmo com Deus, pela família lá, existiram. Eu digo que são cíclicos, né? Eles já queimaram mulheres, dizendo que eram bruxas, são os mesmos de sempre, parece que né? Eles vão voltando de tempos em tempos. É gente ruim, tem gente ruim, né? Mas eu acho que tem um conjunto de fatores aí que a gente podia trabalhar melhor, como a questão da mídia, a questão da cultura, a questão da informação, a questão da educação, a questão da oportunidade, né? A questão da solidariedade, a questão do humanismo, da gente conseguir mais relacionar com o outro, né? Não deixar as nossas vidas ficarem coisas assim tão frias dentro de internets e de aparelhos digitais, a gente conseguir ter mais relação humana, ser mais humano até nas relações digitais. Mas tudo isso a gente tem que trabalhar para a gente poder construir uma coisa nova e evitar os monstros do futuro, que eles vão vir de novo. Eles querem ficar, mas não cabe. É ruindade demais, não cabe. Malu Aires, eu tenho de dizer, a sua fala é muito envolvente, você tem uma musicalidade na fala. Eu tinha dito isso para Maria do Rosário, porque acho que eu acho que uma coisa que falta nessa cena, enfim, do próprio debate público e da própria articulação dos analistas e leitores da política é ter essa musicalidade, é ter essa aceleração, desaceleração, essa humanidade, que é, mais uma vez, a gente sempre volta no Lula, parece que ele é o marco zero da nossa civilização. Eu vou ler mais alguns comentários, aí vou devolver para você aqui. O Júnior Alves está dizendo aqui, né, uma notícia de última hora. A ministra Carmen Lúcia sugeriu que o tema, que é da concessão do habeas corpus para o Lula, seja apreciado pelo plenário, antes de qualquer efeito. Não há previsão de data do novo julgamento. Então, hoje o Lula poderia ser libertado pelo STF, né? Eu estava apostando que eles iam a segunda turma iria libertar o Lula. Mas aqui a gente está vendo a Carmen Lúcia não permitiu. Eles ainda estão com medo, né? Existe um medo no ar ainda, até porque muitos ministros ali do STF, se não todos, vão estar citados nessas conversas. Acho que é fácil de imaginar isso. Nas conversas que o The Intercept vai divulgando. O Compartilha está dizendo, eu acho que deveriam publicar tudo, sem tarjas, vozes alteradas, imagens borradas, palavras riscadas, deveriam publicar tudo o que aconteceu. Eu acho que não compartilha, porque daí a gente perde o efeito surpresa e aquela pressão que exerce não sobre nós, mas sobre esse Ministério Público aí que fez essa perseguição toda ao Lula. Malu Aires, vamos falar uma coisa, eu quero dizer enquanto você estava dizendo sobre as suas percepções, aí eu estava envolvido com a sua fala, com a sua cadência, né, com o seu ritmo do sentido, porque linguista e trabalha com semiótica é sempre a questão da aceleração e desaceleração do sentido que está absolutamente impregnado na canção popular, no rock, em qualquer tipo de canção popular. Aceleração e desaceleração. A ideia, me passa pela cabeça, eu queria que você falasse sobre isso. Essa identidade interrompida do brasileiro, de não saber o que é ser parte de um país, e, na verdade, o que é ser uma sociedade coesa, né? Nós temos divisões. Não seria em função de nós não termos tido um grande conflito
de afirmação da sociedade brasileira? Por exemplo, muitos historiadores se queixam e dizem isso. Nós não tivemos uma secessão, nós não tivemos que lutar contra Portugal para sermos aqui uma nação independente. A família portuguesa veio para o Brasil. É uma coisa totalmente inusitada a nossa configuração, a nossa construção da sociedade brasileira. E eu acho que, e somado tudo isso, a nossa elite, a esse poder tão vasto e hegemônico da Rede Globo durante tanto tempo, corroendo o cérebro de todo brasileiro, nos transforma num povo que, enfim, quer a sua liberdade, mas sempre vai ter um empecilho ali no horizonte. O nosso organizador de sentido era o Lula, vinha sendo o Lula. E por isso que ele foi apartado dessa situação. Queria que você refletisse sobre isso com a gente. O Lula é uma figura muito importante porque ele é o brasileiro que chegou à presidência, o primeiro de nós que chegou à presidência, né? A gente olhava para o Lula, a gente via um tio, a gente via um pai, a gente via alguém ali que a gente conhecia intimamente. A história do Lula era a história das nossas famílias também, né? Quando eu falo dos flagelados do golpe passado, né, de todos que ficaram sem escola, de todos que ficaram sem trabalho, sem dignidade durante aquele tempo todo, o Lula era parte daquele Brasil todo. E a gente era grande maioria desgraçado pelo golpe passado. Então, quando o Lula chegava e ele dizia, olha, as coisas só vão mudar quando a gente chegar lá, e quando ele chega, ele é uma representação de muita esperança, de uma esperança que nem a gente esperava mesmo. Eu não acreditava na vitória do Lula. O Lula costuma dizer que ele não estava escrito que ele ia ser presidente, né? Ele está fora, e eu concordo com ele, você está dizendo aqui também, né? Não acreditava na vitória do Lula, eu não acreditava que o Lula conseguisse ficar 2 anos, e eu ainda fazia uma aposta comigo mesma, eu, cidadã, assim, quando paro, sento e penso em que voto eu vou dar para quem, uma conversa íntima comigo mesma, eu pensava ali, olha, se Lula durar mais de 2 anos, sem ataques, governo bacana, só levando prêmios, só sendo levado nas costas, tem alguma coisa errada com o mundo. Tudo que eu acredito vai abaixo, né? Porque se esse homem é tudo o que eu acredito, e as pessoas acreditam que ele vem a representar, é mesmo isso, ele vai apanhar muito. Ele vai apanhar muito. Ele vai apanhar tanto, que ninguém vai querer ser um Lula na vida nunca mais. E dito e feito, né? Então, assim, o Lula é uma figura muito importante para esse golpe destruir, porque ele destrói a nossa possibilidade de renovação, destrói a possibilidade das gerações da agora e dali da frente, que estão vindo atrás da gente, de chegar lá também e resolver a parada para o nosso lado, pro lado do povo, pro lado dos desgramados pelos golpes, né? E por isso é tão importante a gente estar em defesa do Lula como pessoa, como ícone político nesse momento atual, porque ele simboliza a democracia, que é a possibilidade do cidadão, da pessoa, poder determinar o futuro, poder determinar a sua própria vida. Ele tem usado muito a palavra soberania, né? Acha que ele quer propor como o eixo, né, de todas as bandeiras que devem ser levantadas, né? Ele não quer a vingança, ele jamais, mesmo agora, né? Mesmo agora, depois de perder a esposa da maneira violenta com que ele perdeu, o neto dele, a tragédia que foi. Lula nunca quis vingança, Conde. Quantas vezes ele levou porrada na vida? Ele está levando porrada na vida há décadas. Né? Ele tem uma outra forma de fazer política que não é do sangue no olho como o brasileiro geralmente faz. E isso que assusta as pessoas. A calma do Lula. Né? O afeto, a ternura, né? O Lula, então, é uma figura que transcende a própria ideia de Brasil. O Lula é do mundo, eu costumo dizer isso, né? Ele é um cidadão do mundo. Por isso que ele é tão... Você tem
tem mais de 500 mil de assinaturas para ele receber o Prêmio Nobel da Paz, por tudo que ele representou, por tudo que ele fez, e o Chomsky diz que ele é o preso político mais importante do mundo. Enquanto você ia dizendo, Malu, eu me lembrei o seguinte, porque muita gente pensou que o Lula não iria durar mesmo, inclusive o próprio Fernando Henrique Cardoso, por isso que fez uma transição tão, segundo o Lula, né, uma transição tão pacífica e tão tranquila com o Lula. Mas o fato é que foi muito maior a dimensão dele como estadista, como organizador da sociedade, da economia, né? Como o cara realmente que coloca em prática as políticas sem medo. Eu me lembro, sabe um dado importante? Nós estamos aqui 6 meses do governo Bolsonaro. Não tem dado nenhum na economia, na sociedade que seja positivo. Nenhum. Todos são declinantes. Com 3 meses de governo Lula, em março de 2003, a desigualdade social no Brasil já tinha reduzido 11%, Malu. Quer dizer, é uma potência muito, enfim, impressionante. Impressionante. E impressionou e durou. Quem diria que o Lula ia durar tanto tempo e fazer a sucessora, que era uma mulher que foi torturada pela ditadura? Aí a gente entra na questão da mulher, e eu acho que a gente pode encaminhar agora. Eu quero saber de você, percepções sobre a Dilma, sobre o golpe machista, misógino, como é que você sentiu na pele isso? A gente sofreu muito, tiraram todas as mulheres do governo, e agora mais ainda, Temer, né? Assim que o Temer assumiu, deu o golpe junto com o PSDB, varreu a presença feminina no governo, e todos os dados com relação à política para as mulheres no Brasil também retrocederam. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O golpe ele foi geopolítico, ele foi um golpe estratégico de reserva energética do Brasil, contra as nossas reservas, contra nosso desenvolvimento científico. A gente tinha uma sonda que ninguém tinha. A gente poderia estar com Petrobras aonde estivesse pré-sal. Poxa, a gente tinha, né? Então, o golpe foi contra muitas coisas, foi contra o Brasil e se apropriou, sim, de ferramentas misóginas, machistas, aproveitando que estávamos falando com a primeira mulher presidenta do país. Só que não só isso, o Brasil tem mais da metade da sua população composta de mulheres, né? Eu não tenho os dados aqui não, Conde, mas do Bolsa Família, a esmagadora maioria de chefes de famílias são mulheres. O cartão vai para a mulher, como o cartão do Minha Casa Minha Vida também. É lógico, isso a gente nem entra nas discussões sociais do Brasil, né? Nem entra, porque aí vai entrar nos tabu, vai entrar nos bate, né? Não, a gente sabe, tem quantas crianças não tem nem registro de pai, né? Então, assim, é lógico, cartão do Bolsa Família na mão da mulher, a mulher tendo possibilidade de se de crescer profissionalmente no Brasil, de existir socialmente no país. Tinha mulher que nem existia, né? A gente vive num país que tem mulheres que não têm nome, não têm registro de nascimento e já estão casadas, com 12 anos. É verdade, dá uma de Damares de esquerda agora, é verdade. Existe isso no Brasil e é triste. E o empoderamento da mulher foi muito importante. Para a mulher negra, então, para a mulher negra, que aí você soma a questão, a questão das domésticas, que antes da lei, elas não eram nem empregadas. Eram escravinhas mesmo, de fundinho, de quartinho dos fundos. Não tinha 13º, não tinha salário, não tinha, trabalhava 12 horas, trabalhava 7 dias. Que absurdo era aquilo que a gente mantinha no Brasil, que o europeu ficava perguntando para a gente, como que vocês deixam isso acontecer? Como que vocês permitem que isso aconteça? Pegava mal, né? O europeu chegava aqui, via o quartinho da empregada e falava, mas o que é isso? Como é que pode o negócio desse? Né? Princesa Isabel não passou na sua casa? Né? Então, nós permitimos muita coisa, assim, no Brasil para chegar, né? E, assim, o empoderamento da mulher vindo aí da questão da assistência financeira que o Estado pôde dar a essas mulheres, né? Em muitas delas numa zona de risco social, de risco alimentar, de risco de saúde, né?
Isso tudo era muito importante para poder a gente equilibrar a sociedade brasileira e colocar as mulheres dentro da roda, da balança, fazer a democracia realmente funcionar, né? Dilma ganhou 2 vezes. Aí a gente fala assim, pô, esse país machista, aí Dilma ganhou 2 vezes. Existe um machismo cruel que está sendo usado, que está sendo aproveitado, que está sendo comprado, inclusive de boots, fakes que estão entrando na internet falando absurdos, né, propagando absurdos. Então, existe sim uma corrente machista sendo trabalhada nas redes, comunicacional, tá? Aqueles ataques todos contra a Dilma, nenhum era espontâneo. Tá? Nenhum machista que eu conheço na minha vida toda teria a coragem de falar as coisas que falou sem levar um tapa na cara. Aquilo tudo era profissional. Era profissional. Você está dizendo uma coisa muito importante que precisa ser levantada, né? A gente precisa passar limpo aquele período também, né, Malu? Para a gente poder entender e olhar para o futuro com alguma qualidade, porque parece que ficou realmente alguma coisa. Eu estou vendo que a minha imagem. Você está me vendo? Ah, tá tudo certo aqui. Vamos lá, olha só. Querida Malu Aires, eu vou ler alguns comentários. Zoe Bastos, Malu maravilhosa. Todo mundo curtindo muito você aqui. A Tita Dias dizendo até que enfim, deve estar dizendo assim, até que enfim a Malu apareceu aqui no canal do Conde. Deixa eu ler mais algumas. Boa noite, Conde, parabéns pela cobertura dos 47, parabéns pela entrevista, muito obrigado aqui, deixa eu ler o nome da pessoa, Solange Duarte. Quero pegar os comentários sobre a Malu aqui. Silvia Calegari dizendo, sigo a Malu Aires no Facebook, ela é ótima. Pegar mais algum? Caterine Castro, verdade, Malu, nosso primeiro representante. Mais alguns, porque tem mais aqui. Só tem de achar. Malu, você é linda, adoro os seus textos. César Crispim. E eu não posso deixar de terminar o nosso papo, que já está chegando no final. Muito bom conversar com você. Ainda bem que a gente conversou, né? É muito eu bom. Eu queria que você dissesse do seu trabalho, né? Do seu trabalho, o que você está fazendo. Você tem aí esse projeto aí, que é o 73, queria que você falasse dele para a gente, explicasse. E também quero que você diga para as pessoas para onde que elas te encontram, os textos, os seus textos que são maravilhosos, que a gente conhece, para acompanhar você, que está assim, a todo vapor, né? Você também, acho que eu também sou um pouco assim, né? Não consigo viver sem sem escrever as coisas que me afligem no dia a dia. Então, fala um pouquinho agora para a gente de você, querida Malu Aires. É muito fácil, assim, dá uma gulgada, eu acho que eu resisto. Dá uma gulgada na Malu Aires, você vai achar tudo, é isso. Eu resisto, né? Que a Dilma falava, né? Tem uns que não resistem a uma gulgada, eu resisto. Vai lá, aí tem os vídeos, né, do meu trabalho no YouTube e no Facebook eu mantenho o meu perfil. Eu não tenho uma página. Minha página é para o meu trabalho musical. E ali as pessoas podem me seguir e então dá essa ferramenta, não fica uma coisa assim fechada, não é público, as pessoas podem seguir, participar, conversar. O lance lá na minha casa, que é o meu Facebook, que todo mundo conversa, sabe, Conde? A gente está lá e a gente está... Eu acho que a gente é muito parecido. O meu Facebook também é aberto, é pessoal e é público, né? É muito gostoso fazer isso. Uhum. Conheci pessoas lindas, maravilhosas, tudo que eu sei, eu aprendo com ela. Então, assim, foi eu consegui fazer da minha rede uma rede de inteligência coletiva, sabe? Onde a gente troca informações, às vezes eu estou desatualizada, eles me atualizam, vice-versa. Tá? É uma rede de... nós somos aquele farol, assim, no meio da tempestade, naquele mar agitado, e a gente está olhando ali junto, todo mundo. Então, é mais um ponto de encontro, é mais um QG, é mais um lugar, assim, um esconderijo nosso, que é aberto para todo mundo mesmo, já que, né, não existe segredo de Estado para nada e para ninguém, né? Então, a gente conversa tudo ali mesmo, a gente abre tudo ali mesmo, e a gente tenta entender um pouco esse mundo juntos, né? Para a gente não se desesperar, porque é assim mesmo. Que bom que nós estamos aqui para fazer parte desse tempo, né? Ninguém falou que seria fácil, né?
E a gente queria, fala a verdade. 73, ali teve uma hora que você era moleque, você olhou, que você viu, assim, que, pô, nós tivemos heróis, nós tivemos, né, pessoas que lutaram pelo Brasil, jovens que lutaram pelo país. Você morria de inveja, não morria? Tá aí, a bronca tá aqui, a gente precisa arregaçar a manga, ver que armas que a gente tem para lutar. Acho que, graças a Deus, a gente não vai precisar de sangue, porque eles inventaram tecnologias mais sinistras do que a bala de revólver. Lidar com isso, lidar com essas armas, tentar olhar para o outro, assim, ver o que é que vale, para que a gente veio para essa vida, né? Assim, para quê? O que vale para nós, né? Eu acho que vamos viver em paz, dá para repartir para todo mundo, né? Ninguém aqui vai ter 500 anos de vida para poder juntar tanta encrenca, tanta quinquilharia, para usar essas quinquilharia toda, seja ela dinheiro, seja ela bens. Vamos viver em paz, vamos viver, vamos fazer. Eu acho que é um grande tijolo na nossa cabeça o que está acontecendo, e no mundo inteiro, para a gente entender que dá para a gente fazer as coisas, dá para a gente ser menos ansioso, mais o hoje mesmo, ser mais presente, menos público, mais proativo e menos ficar pedindo para os outros fazerem o que a gente devia estar fazendo, né, o que a gente devia estar criando. E falando assim do meu trabalho musical sempre vai estar muito atualizado. E agora, sim, eu falei, bom, deixa eu falar sobre sobre o que já falaram, já que a gente está falando a mesma língua e ninguém entende, blá, 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 mas então deixa eu já pegar e ver o que é que deu certo lá, porque eles venceram, né? Eles venceram, eles trouxeram democracia para a gente. Foi em 80, mas eles venceram, eles conseguiram trazer a democracia com sangue, com muita morte, com muito exílio, mas eles conseguiram. E então, assim, aprender com eles e ver o que a gente consegue de uma forma muito mais rápida, porque a gente tem muita facilidade para, hoje, muito mais facilidade do que eles, para a gente poder virar esse jogo. É só ficar atento e forte. Mas que coisa maravilhosa que é você, Malu Aires. Estou impressionado aqui, estou encantado com você. E eu estava, não, deixa eu te falar. Eu estava pensando, eu não vou falar mais nada, chega. Não, eu quero te falar o seguinte: você não falou especificamente você tem um trabalho musical esplendoroso, né? Você é uma potência também, essa voz que você tem. E eu quero te dizer o seguinte: no seu canal do YouTube. Depois a gente vai dar todos os links aqui. Fiquem tranquilos, os internautas que estão acompanhando aqui o nosso papo. Ela está rindo de mim ali. Não tô, não. Não, porque você canta ali uma canção do Mário Marcos, que é Como Vai Você. E eu fiquei impressionado com a sua versão, e eu quero te dizer que eu conheço o Mário Marcos, que é irmão do Antônio Marcos, compositor daquela música maravilhosa. Aquela música é uma coisa assim impressionante. Você escolhe o seu, é de arrebentar. Você escolhe o seu repertório com um imenso cuidado, e a sua interpretação é avassaladora. Eu vou, depois, o Mário Marcos, não sei se ele já viu, mas evidentemente ele vai ter de ver isso, e agora eu vou ter de conversar com ele também, para a gente falar sobre isso, porque essa canção é uma das coisas mais, é uma obra de arte. Fala um pouquinho desse momento de escolher essa canção. Pois é, eu comecei a trabalhar com músicas do Roberto Carlos, porque isso em 2008, 2009, eu peguei alguns LPs e vi que a treta estava começando a chegar. Eu não sei, Conde, eu tenho uma sensibilidade assim, além da pele, e eu vi que estava chegando uma treta. Bom, acho que o Mensalão também já estava buzinando que a gente estaria perdendo direitos constitucionais, legais, estava tudo muito esquisito, muito domínio do fato, a coisa estava muito esquisita no Brasil. E então eu falei, eu acho que está na hora de eu trabalhar o amor, né? Porque assim, lá em 70, 60, aquelas coisas do Roberto, elas chegaram depois, para as pessoas meio que, né? Não, vamos pensar em flores. Não, vamos pensar em beijos, vamos pensar em paqueras, em carros, automóveis, velocidade. E eu acho que eu achei naquela época, se eu falar de amor agora, as pessoas vão começar a se importar mais com as coisas. Quando você se apaixona,
tudo fica mais colorido, né? Ah, você quer que as ruas tenham pedrinhas de brilhante para o seu amor passar, você quer tudo perfeito, você quer para o outro a perfeição, você dá sorrisos para sua vizinhança, né? A paixão, ela te transforma, né? Uma pessoa apaixonada, uma pessoa que ama, ela é uma pessoa, né, que transforma o seu mundo, né? Faz o mundo mais colorido. Falei, vamos apaixonar essa gente, que essa gente está muito dura. E fui trabalhar com essas coisas que foram uma magia naquela época, né, usadas para uma outra finalidade. Então, eu falei, não, preciso pegar antes, já e trabalhar o amor dessas pessoas, para essas pessoas olharem o mundo com olhos mais doces. E ali eu peguei esse repertório todo que fez do Roberto Carlos um grande intérprete do amor romântico. E, muito possivelmente, Roberto Carlos tenha sido padrinho de muitas crianças que nasceram depois de 68. Desses casamentos, e desses, né, padrinho de muito desses casamentos dessas crianças. Nós nascemos dessa incubadora, né, do vamos falar de amor. E aí eu fui trabalhar com isso, de falar de amor. Peguei músicas lindas que falaram de amor, e essas músicas realmente falaram de amor em 2012, 2011, fui falar de amor lá em Portugal com essas músicas. E eu fui falar de amor com músicas brasileiras, de compositores brasileiros. Parte do repertório não era de Roberto Erasmo, parte era de grandes compositores brasileiros que fizeram que deram a Roberto Carlos o trono da majestade. Então, escolhi sim, com muito zelo, com muito carinho, esses compositores, alguns deles que o público brasileiro ainda não conhece, não tem acesso, não conhece. E trabalhar as canções é a interpretação, porque às vezes é uma palavra, você tem que ter cuidado com todas as palavras para você interpretar uma canção. Você é uma esteta da interpretação, é sensacional. Eu vejo aqui. Você é guitarrista também, né? Você toca guitarra. Eu interpreto guitarra também. Você faz ali os riffs e tal, toda a sonorização. Deixa eu te perguntar, esse trabalho das músicas de amor foi gravado? Foi feito um CD? Foi feito um álbum? Não, porque não deixam, né? Quer dizer, Por causa do direito autoral e tudo mais? sim, mas não é pelo direito autoral. Acho que o direito autoral é uma coisa que é o direito, é o direito, é o direito. Claro, eu também acho. A questão é quando você não consegue trabalhar as obras que um país tem por questão de proibição de regravação, proibição de reedição, né? Quando Sei, tem uma burocracia ali, né? tem uma coisa que a gente precisa discutir sobre isso, porque quando a gente quer valorizar a cultura do país, a gente precisa disso para valorizar, não pode esconder. Evidente. Olha só, o pessoal está falando aqui de uma canja, se você não dá uma. Esse pessoal. Quer fazer alguma coisa a capela aqui, você é o que as pessoas costumam chamar assim de mulherão da porra, né? Com todo respeito. Encara qualquer um. Estão falando aqui, ó. Não sei se você fica à vontade, porque você falando já é música pra gente, viu, Malu? E aí, o que você acha? Hoje eu não preparei nada. Eu sabia que vocês iam fazer essa pegadinha comigo. Pior é que eu sabia, vocês não fazem com ninguém, eu sabia que iam fazer comigo. E eu não, nem o violão eu afinei. Eu não afinei. A gente pode deixar para uma próxima oportunidade, evidentemente. Isso, numa próxima eu vou tocando e a gente vai conversando. Show! Malu Aires, I love you. Te amo. Sensacional. Foi gostoso demais conversar, tá vendo? Sensacional. A gente precisa se encontrar outras vezes e agora felicidade de estar assim conectado com você. Te agradeço muito a generosidade de fazer essa entrevista aqui comigo no canal do Conde. Agradeço a todos que acompanharam aqui. Essa entrevista vai ser reprisada depois na TV 247. E, enfim, vamos tocando a vida e vamos viver o presente. Um beijo para você. Um beijo. Vamos salvar esse país para nós. Vamos, ele é nosso. Beijo, Conde. Valeu. Beijo, gente.